números.mg.gov.br, anotem aí, www.números.mg.gov.br, não é um site do Travessia, é do governo. Há um vídeo lá, existem várias informações, vários números por município, por região, pelo estado de Minas, mas tem um vídeo que explica o que é o IDH, o IDHM, qual que é a metodologia de cálculo. Para quem quer saber mais, 4 minutos, que vale muito a pena, é uma aula de IDH muito rápida e muito interessante. Então a gente seleciona o município pelo IDH. Outro critério técnico que nós utilizamos é a população. Nós estamos atendendo somente municípios que têm menos de 20 mil habitantes. A partir desses dois critérios, nós geramos uma lista de municípios. Essa lista de municípios, ela é chancelada, ela é aprovada, ela é submetida à análise do Comitê Travessia. O comitê, ele é um espaço de articulação, um espaço institucional, que foi criado por decreto do governo de Minas, que tem, dentro dele hoje, fazem parte 12 secretarias e ainda a CEMIG, a Copasa, a Copanor e uma assessoria ligada ao governador. E esse comitê tem por atribuição, além de aprovar a indicação dos municípios que serão contempladas, tomar todas as decisões estratégicas relacionadas ao programa Travessia. Então, essa é uma instância de gestão que eu disse para vocês que nós precisávamos criar para trabalhar num programa que envolve tantas secretarias de Estado ao mesmo tempo. Ah, Tatiana, mas você estava falando até agora só de 4. Sim, essas 4 têm projeto com recurso que a gente chama de carimbado. São recursos definidos que devem ser utilizados somente em municípios que são beneficiados pelo programa Travessia. Mas essas outras 8 secretarias e essas empresas públicas, né, CEMIG, Copasa, Copanor, elas também têm a necessidade de convergir suas ações para os municípios que são beneficiados pelo programa Travessia. Eu vou mostrar adiante quem são essas secretarias. Então, gente, não tem como o município querer participar do programa Travessia e com isso recebê-lo. Nós fazemos uma seleção a partir de 2 critérios técnicos, que é o IDH e a população. Atendemos os municípios de menor IDH ainda não atendido, que tenham população inferior a 20 mil habitantes. E esse Comitê Travessia, então, aprova essa indicação dos municípios. Vamos lá. Como é que o programa Travessia, então, funciona? Nós temos uma dinâmica que é a seleção dos municípios, a escolha dos municípios, aí a gente executa o porta a porta, selecionamos, divulgamos, convidamos esses municípios a virem até aqui para assinar conosco a adesão ao programa Travessia, que se traduz na assinatura do convênio para a execução do porta a porta. E aí não precisam pensar que o município vai receber uma fortuna para executar o porta a porta, é muito pouco dinheiro, é um recurso limitado ao transporte, à alimentação, a algumas despesas mínimas, não é nada que faça muita diferença na vida do município para fazer o porta a porta. Porque aí você está pensando, vem dinheiro do governo, do estado, então é fácil, eu sozinha não consigo aqui no meu município. Não, não é nada revolucionário que muda a vida e que faz os visitadores irem, cada um no seu carro, visitar os domicílios. Não tem nada disso. O recurso é muito pequeno, mas é uma ação com um potencial muito grande de trazer outros recursos e outras ações para o município, tá? O porta a porta, uma vez executado, ele gera para nós o mapa de privações, como a Luísa disse, é o resultado do que foi levantado nesse diagnóstico. A partir do mapa de privações, a gente pede que todas as secretarias envolvidas, aí no caso aquelas 12, em especial as 4 que têm projetos vinculados, que nos digam o que eles podem fazer para resolver, para minimizar, para colaborar na redução da pobreza nesses municípios que estão recebendo o programa agora. Então a gente leva, além das ações que as outras 8 secretarias articulam conosco, as ações do Travessia Renda, Saúde, Educação, Social e do Banco Travessia. E com isso o resultado é uma inclusão social e produtiva, que é o objetivo do programa Travessia alcançado. A cada ano, novos municípios são selecionados e os municípios recebem, entre esse ano em que ele foi selecionado e o ano seguinte, né, o município permanece no programa Travessia por cerca de 2 anos, recebendo ações
que são relacionadas tanto aos projetos quanto essas 8 secretarias que a Ana Lúcia Gazola, que é a nossa secretária de Educação, usa uma expressão muito bonita que cada secretaria deve mover suas lentes para os municípios que são beneficiados pelo programa Travessia, para que nós consigamos levar o maior número de ações possível para essas cidades, pensando que, uma vez que elas têm um baixo índice de desenvolvimento humano, elas carecem de várias ações em vários campos, porque utilizamos índice de pobreza multidimensional para melhorar a vida da população. Espero que eu esteja sendo bastante clara, mas perguntem aí o que vocês precisarem. Bom, então além das secretarias que eu já citei antes, que são Saúde, Educação, Desenvolvimento Social e Trabalho e Emprego, nós temos essas outras secretarias envolvidas no programa Travessia. Então nós temos a Secretaria de Esportes e Juventude, a Secretaria de Governo, a Sedivan, que é uma secretaria que cuida somente do Grande Norte aí, que é uma grande parceira nossa, né? Por Grande Norte eu estou chamando o Vale do Jequitinhonha, o Vale do Mucuri e o Norte de Minas, é a única secretaria territorial do Estado e que tem também várias ações voltadas para a redução da pobreza e que articula várias dessas ações conosco, eu vou falar de uma delas daqui a pouco. Nós temos a Secretaria de Abastecimento, a CEPLAG, a Secretaria de Desenvolvimento Regional e Política Urbana, que é a CEDRU, que inclusive é uma parceira importante do Travessia Social. Então, todas essas secretarias têm, por prerrogativa, como prioritários os municípios que estão recebendo o programa Travessia. E com isso a gente consegue fazer um esforço articulado de governo no sentido de levar o maior número de ações, como eu havia dito. Bom, vou apresentar agora alguns dos principais resultados do programa Travessia. O programa ele foi criado em 2008. Ele, então, desde esse ano, está em ampliação. Nós temos 5 municípios, eu vou falar o número de municípios daqui a pouco, mas eu queria que agora vocês se atentassem para a distribuição dos municípios no mapa. Eu tenho aqui um mapa de 2008 a 2012, que a gente está atendendo muitos municípios lá no Grande Norte, e aí em 2013 a gente já está migrando para outras regiões do estado. Nossa, mas vocês estão migrando por quê? Porque aqueles municípios todos lá de cima, que estão dentro dos critérios, já foram atendidos. Né? Os que não foram estão sendo atendidos esse ano, como vocês estão vendo lá, esses 3 municípios que estão mais lá para cima, nessas regiões do Grande Norte. Bom, nós tivemos essa expansão, os números ficaram meio pequenininhos, mas acredito que dê para ver. Em 2008 foram 5 municípios, foi um piloto, em 2009 foi para 35, depois 70, em 2011 com a mudança de governo e com a reestruturação do programa, com um redesenho, né, um aprimoramento, a gente atendeu 44, no ano seguinte 85 e esse ano estamos em mais 70, totalizando 309, o que dá mais de 30% dos municípios do estado. Nós já construímos 588 equipamentos públicos, trabalhamos diversas obras de infraestrutura e intervenção urbana, que era um foco que o Travessia tinha até 2010, hoje não temos mais, mas já construímos poços artesianos, fizemos obras relacionadas ao saneamento básico, construímos, hoje nós não construímos mais, mas reformamos ainda 3.506 casas e já construímos 12.414 módulos sanitários e distribuímos alguns bens domésticos também, na ordem de 1.650 aproximadamente. Emissão de documentos, como eu disse, o Mutirão da Cidadania já emitiu 76 mil documentos. Esse ano nós já fizemos mais de 30 mutirões da cidadania pelo Estado. Nós temos ações que são articuladas aí com a saúde, com a Emater, qualificação profissional já qualificou mais de 8 mil pessoas. O Banco Travessia hoje já tem até mais do que isso. Ontem nós tivemos uma reunião em que a gente viu que são mais de 7 mil famílias cadastradas. Já capacitamos no Progestão, que é a capacitação de gestores educacionais, mais de 1.300 pessoas também. O investimento é da ordem de R$1 bilhão. Nós já beneficiamos nos 309 mais de 3 milhões de pessoas e com o porta a porta a gente está aí na ordem de 400 mil domicílios, sem os domicílios desse ano. Né? Esse ano a previsão é visitar mais 136 mil domicílios. Então a gente vai fechar 2013 tendo visitado, batido de porta em porta em mais de 500 mil casas do estado, domicílios do estado. Bom, aí tem meu contato também, eu não vou ter meu telefone, mas eu posso falar, que é o 3916-8255. Nós temos algumas perguntas, vamos lá para a resposta delas.
Paulo de Almenara nos mandou uma pergunta aqui. O município que, por falta de interesse da gestão anterior, até já sei a pergunta, porque esse problema é de vários, não foi contemplado pelo projeto Porta a Porta. Poderá assinar o termo de adesão ainda em 2013? Quais os mecanismos para inscrever o município neste projeto? Bom, o município, ponto 1, não recebe só o Porta a Porta. Ele recebe o programa Travessia. A primeira ação é o Porta a Porta. As outras virão depois que o Porta a Porta terminar. Então não tem como aderir a um projeto. Deixa eu aderir ao Travessia Renda. Não tem jeito. Ou recebe o programa Travessia todo ou não recebe. Os municípios que, por falta de interesse da gestão anterior, não aderiram, a gente não teve isso no ano passado, viu, gente? 2012, todo mundo que a gente chamou veio. 2011 é que nós chamamos alguns que não vieram. Agora, 2012, todo mundo que a gente chamou veio, não é, Luísa? Não estou mentindo, tá vendo? Vieram todos. E o município que não foi contemplado, vários não respondeu ao nosso chamado em 2011, ou se porventura você teve essa informação de 2012 que não é real, a gente chamou porque ele continuou se enquadrando nos critérios desse ano. Agora, se mesmo assim ainda não foi incluído, não tem como se inscrever. O programa Travessia é que seleciona os municípios para receber. Porque se a gente abrisse a inscrição, eu acho que se inscreveriam aproximadamente 540 municípios, que são os que não receberam. Aliás, até quem já recebeu ia querer se inscrever para receber de novo, porque a gente também recebe prefeitos, assistentes sociais, secretárias, solicitando que o Travessia volte. Porque às vezes as ações que foram feitas não eram as prioritárias, mas nós trabalhamos com o município enquanto ente federado, nós trabalhamos no município X e naquele momento as melhores decisões a gente acredita que foram tomadas e as ações foram executadas. Então não tem como se inscrever, não tem como entrar outros municípios em 2013, uma nova seleção deve ser feita somente para o ano que vem, tá bom? Infelizmente. Todos os municípios receberão capacitação para a realização do Porta a Porta? Não. A gente só capacita os municípios que executarão o Porta a Porta. Então, esse ano a gente executou 70, porque o comitê que eu disse lá, o Comitê Travessia, definiu que nós poderíamos receber no programa Travessia somente 70 municípios. Então, esses 70 foram capacitados. Os municípios serão capacitados para a execução do Porta a Porta à medida em que eles receberem o programa Travessia. O que não impede que vocês entrem em contato com a Luísa e peçam dicas de como fazer, peçam algumas informações mais detalhadas sobre a metodologia e tentem executar vocês mesmos aí na equipe da gestão municipal, tá bom? Luísa, a pergunta é para você. Prezada Luísa, sou gestora do município de Santo Hipólito. Santo Hipólito tem até banco Travessia, gente. Está recebendo o programa Travessia desde 2011, se não me engano. O nosso município foi realizado em 2011, em outra gestão. E podemos perceber que várias famílias que estão no projeto Porta a Porta não enquadram com esses indicadores. Vários destes nos informaram que não tiveram visita nem busca ativa. Percebo que é necessário uma nova avaliação. Fineza informar o que fazer e se o município pode ficar prejudicado. Abraços a todos. Bom, qual que é o nome? Desculpa. Não tem o nome aqui, é do Paulo de Curvelo. Santo Hipólito. Bom, o Porta a Porta ele foi executado no ano de 2011, né, em Santo Hipólito. Houve o acompanhamento sistemático da execução do projeto por alguém da equipe do Estado. Então, assim, se não corresponde, pode ser, né? A gente executou aí em 2011, a gente está em 2013, que temporalmente a família conseguiu suprir aquela situação de privação. O projeto Porta a Porta, ele vai ao município uma única vez, né? A gente faz o mapeamento e o diagnóstico em uma única vez. Nesse momento, uma equipe parceira do programa Travessia está, inclusive, estruturando uma proposta de verificação da diminuição da pobreza multidimensional nos municípios em que já estivemos com o projeto Porta a Porta. O que podemos fazer, assim, o município de forma alguma ele vai ser prejudicado em relação a isso, né? Você pode entrar em contato comigo que a gente pode verificar e qual que é, né, o montante dessa situação e se tem alguma especificidade. Na realidade, como houve um acompanhamento sistemático entre os articuladores e uma equipe do Estado, a gente imagina que não tenham nenhuma situação assim, né, de erro de preenchimento em todos os formulários. Eu acredito que seja uma situação que tenha sido superada pelas famílias,
ou uma situação aí que a gente mais específica, que eu não sei se está nenhum exemplo agora, em que a gente possa tratar e verificar junto a vocês, o município. Mas, de forma alguma, em relação à execução dos demais projetos do programa Travessia, vocês sofrerão nenhum tipo de prejuízo, tá? Isso vocês podem ficar tranquilos. Obrigada, Luísa. Bom, tem uma pergunta aqui do Polo de Salinas, que são várias perguntas em uma só. Vamos por parte, então. O município contemplado com o programa Travessia executará os 6 projetos? Não necessariamente. Cada um dos projetos tem uma capacidade de ação, até por conta do tamanho da equipe interna, do tamanho dos recursos que ele dispõe, e ele vai recebendo os projetos à medida também que é identificada a necessidade desse projeto. Lá. O Banco Travessia, especificamente, é um projeto que não está em expansão. Ele está em 40 municípios e não há previsão de expandir para outros municípios para além desses, por enquanto, pelo menos, né? A decisão que nós temos. Então, todos executam, sem exceção, o porta a porta. Sempre fazemos o Travessia Social também, sempre levamos o Travessia Social também. O Travessia Saúde e Educação, o que nós temos até o momento é que eles também vão para todos os municípios em que são contemplados com o programa Travessia. O Travessia Renda, ele tem ações que são mais complexas de serem executadas e muitas vezes acontece dele o município não ser contemplado com o Travessia Renda no mesmo ano em que o porta a porta, por exemplo, e é contemplado posteriormente. Mas não é via de regra que ele receba todos. E o Banco Travessia é um dos exemplos de que não há previsão de expansão. Santo Hipólito cuida lá da agência porque tá uma coisa rara, hein, ultimamente. Vem novidade aí para o Banco Travessia daqui a pouco. Como é feito a fiscalização? Bom, cada projeto tem dentro do Estado uma equipe que é a gestora desse projeto. E essa equipe, então, define o que nós chamamos de monitoramento, porque fiscalização eu acho que é, assim, a gente não precisa fiscalizar, uma vez que vocês são gestores públicos responsáveis lá, nós somos gestores públicos responsáveis pelas nossas tarefas aqui, então a gente monitora no sentido de verificar como anda a execução, ver o que precisa fazer, corrigir alguma falha, algum desvio de rumo. Então, cada equipe define como fazer isso. Cada projeto tem uma estrutura de monitoramento diferente. Normalmente é feita por monitoramento telefônico, e-mail, preenchimento de instrumentos de monitoramento ou visita no próprio município quando necessário. Como o município tem acesso aos dados coletados? Eu entendo que são os dados coletados no porta a porta. Nós, como eu disse, disponibilizamos para cada município, assim que a gente termina o porta a porta, elabora o mapa de privações, o município recebe um CD com o mapa e com todas as informações de todos os domicílios visitados. Aí a gente tem lá que a dona Catarina, que mora em tal lugar, foi visitada e que a situação dela ela não tem banheiro adequado, alguém não estudou 5 anos, recebe todas as informações, porque essas informações são importantes, gente. Eu até brinco assim, mas a frase que eu uso é uma brincadeira, mas o conteúdo é sério, que é importante até você usar esse diagnóstico para bater em outras portas e conseguir dinheiro em outros bolsos. Não é verdade? Uma vez que você sabe que o problema existe e que ele é do tamanho X, o Travessia vai te ajudar a resolver uma pequena parte. Onde que eu posso procurar? Outras secretarias de Estado, governo federal, para te ajudar a resolver. E uma vez que você tem um diagnóstico pronto, você tem subsídios para construir um bom projeto, para poder pleitear recursos em outros lugares. O município recebe os dados, mas se perdeu por aí, pode solicitar a Luísa que ela reenvia para vocês. Um município contemplado nos anos anteriores poderá participar novamente? Infelizmente, não. Nós temos municípios de 2009, de 2010, 2008 que solicitam, né, a ação do Travessia novamente, mas infelizmente nós temos ainda muitos municípios que ainda não foram contemplados e que, portanto, nós temos que seguir para outros e não há previsão de retorno nos municípios que foram anteriormente contemplados. Bom, eu ainda tinha um tanto de coisa para falar, o tempo passa muito rápido, tá? Eu vou repetir meu telefone, 3916-8255, meu e-mail está aqui. Quem quiser saber um pouco mais, tiver alguma dúvida ou tiver alguma curiosidade, entre em contato comigo que eu vou ter prazer em respondê-los. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui e espero ter cumprido o objetivo aí. Bom dia para todos. Bom, Tatiana e Luísa, eu agradeço bastante essa aula, a participação e a colaboração de vocês, foi muito esclarecedora. E o objetivo, quando nós colocamos essas ações e estratégias do governo, né, para falar aqui
prioritariamente o programa Travessia e o próximo, que vai ser o programa Aliança pela Vida, é porque esses dois têm uma transversalidade muito grande com suas. Então, eu gostaria que, para finalizar a aula, fechando as questões que foram respondidas pela Tatiana e, novamente, fazendo essa analogia e essa interpretação com o Sistema Único, no sentido de existem programas estratégicos de governo para combater e enfrentar a situação de pobreza. Nós temos, em âmbito federal, o Plano Brasil Sem Miséria, que é uma estratégia do governo federal de combater e minimizar a pobreza no país, né? Que trabalha alguns indicadores, que a gente conhece, um dos indicadores é a transferência de renda, né? Perpassa por várias políticas sociais, dentre elas a assistência, que tem a transferência de renda com condicionalidades, que é o programa Bolsa Família, uma das estratégias. Outra estratégia é a busca ativa, cadastro único, equipe de referência do CRAS. Outra estratégia, expansão de serviços. Nós temos, no âmbito do Estado de Minas Gerais, um programa estruturante de enfrentamento à pobreza, que é o programa Travessia, que foi falado e o tema dessa aula de hoje. No programa Travessia, que não é um programa da assistência social, é um programa de governo. A gerência dele é feita na Secretaria de Desenvolvimento Social, na Subsecretaria de Projetos Especiais, porque esse projeto é um projeto especial. O investimento que a Tatiana apresentou aqui é um investimento de todas as ações das políticas sociais que trabalham nas ações do Travessia, né? E esse programa, ele não poderia ser da assistência, porque ele trabalha várias ações, por isso que tem que ser um programa com uma amplitude maior, e ela não pode ficar numa política social estruturante, como a política de assistência, a política de saúde, a política de educação. Tem que ficar com uma singularidade mais ampla por causa da questão da diversidade das ações que perpassam na estratégia de intervenção de combate à pobreza, né? E, por fim, o município, ele pode, se ele entender da necessidade, de instituir um programa igual ou similar ou diferente para minimizar ou combater a pobreza e combater a pobreza no município, né? O objetivo nosso de mostrar o programa Travessia aqui, porque a gente entende que combater a pobreza não é só uma responsabilidade da assistência. A pobreza já foi a época que todo pobre era responsabilidade da assistência social. Ele é responsabilidade da administração pública do Estado brasileiro por todas as políticas que perpassam, né? E a gente entende que a assistência social, chamar para si essa responsabilidade sozinha, nós nunca vamos conseguir sair do lugar que a gente está, nós nunca vamos conseguir melhorar a qualidade de vida dessas famílias, porque tem ações que a assistência não tem governabilidade com elas e que é uma questão estratégia de governo que precisa ser priorizada, selecionada e nomeada quais são as políticas que vão fazer parte dessa estratégia maior de governo, que é combate à pobreza, né? E com relação às perguntas que foram colocadas aqui, somente no sentido de contribuir às respostas, por que o porta a porta ou o programa Travessia, ele não volta para o município? Porque ele tem uma estratégia de articular no âmbito do governo do Estado todas as ações que vão chegar no município num único período, com o objetivo de enfrentar a pobreza e melhorar o indicador de desenvolvimento daquele município naquele período. Significa que todas as áreas que vão investir recurso naquele município, no mesmo momento vão focar os seus olhos, como diz a Tatiana, tirar as suas lentes e voltar para as ações que foram planejadas entre governo de Estado e governo municipal para serem priorizadas naquele
ano ou naqueles anos de execução do programa Travessia, né? Então, o porta a porta, como foi falado aqui, não tem como capacitar todos os municípios, porque é uma metodologia de intervenção, né, de busca ativa e de mapeamento das desproteções da família. O município pode identificar ou estabelecer outra metodologia de intervenção, é óbvio. Como o próprio nome indica, método. Cada um tem o seu. Esse método que foi identificado do porta a porta é do programa Travessia para identificar as famílias, né? Enfim, esses esclarecimentos, eles são necessários até para a gente compreender a amplitude do programa Travessia e qual que é a parte que nos cabe, a parte da assistência social, né? Quando foi mostrado os resultados ali, de construção de módulos sanitários, de trocar piso, de troca de telhado da família. Porque você pode pensar assim, essa estratégia não é uma estratégia assistencialista, mas aí eu volto à pergunta novamente com a resposta e falo assim, se a gente compreender a pobreza como uma pobreza multidimensional, utilizando as dimensões que foram apresentadas aqui, né, no instrumento, no formulário de cadastramento dessas famílias, você compreende que para melhorar a qualidade de vida da família, precisa de intervenções diretas no domicílio daquela família que foi identificado essa desproteção. Agora, eu só gostaria de registrar e confirmar o que foi falado aqui. Todas as intervenções que são feitas, que no programa é chamado de matriz intersetorial, é um planejamento que é acordado com o Executivo Municipal. Por exemplo, lá nas desproteções, né, das privações do município, identificou que lá não tem CRAS próprio ou que o CRAS funciona num local extremamente precário e que não dá qualidade no atendimento dos profissionais do SUAS. Aí, a CEDESE, porque é a gerente do programa Travessia, propõe no acordo da matriz recurso para a construção do CRAS. Aí o município pode falar assim, não, vamos fazer uma praça, porque o município precisa de uma praça muito... e a praça é importante também, porque é uma questão de lazer, né, de qualidade de vida para os moradores do município. Entretanto, a gente entende e num processo de acordo com o município, prioriza a construção do CRAS, porque a maioria das famílias, dependendo do mapa de privações que foram feitos naquele município, identifica que aquele equipamento vai possibilitar aquela família ser inserida no atendimento dos serviços do Sistema Único de Assistência Social. Citei um exemplo da nossa política, mas pode ser de outras políticas que foi o tratado aqui pela Tatiana. Então, eu só gostaria de finalizar fazendo essa analogia com o Sistema Único de Assistência Social e, é claro, se tiverem outros atores aí nos polos de outras políticas também, pode vir fazer essas interpretações com relação à realidade do município e de que forma que o município pode pensar numa intervenção conjunta de ações com o objetivo único, que o objetivo é o do programa Travessia e não pode ser diferente, que é melhorar a qualidade de vida das famílias e combater a pobreza, né? Entretanto, entendendo a pobreza numa outra dimensão que não só o corte de vida, que é o diferencial, o corte de renda, desculpa, que é o diferencial do programa Travessia, né? De outro programa, como o programa Brasil Sem Miséria de combate à pobreza, que é somente com relação ao corte de renda, à pobreza de renda. Com relação a isso, nós estamos finalizando a aula de hoje. Eu gostaria só de fazer uma pequena correção, que foi lembrada pelo Polo da AMANS, né, de Montes Claros, agradeço. No slide apareceu a pré-conferência regional de Montes Claros, no dia 27/8, e no dia 26 de agosto, somente para os municípios da região de Montes Claros fazer essa correção, porque senão vai chegar lá no dia 27 e no dia 26. A CEDESE vai fazer a correção no slide e devolver para os polos para encaminhar para os municípios. No mais, muito obrigada, um bom retorno para os municípios e até a próxima aula, onde a gente vai ter um outro tema com relação à transversalidade de políticas sociais. Um abraço e um bom retorno a todos.